Graça e paz, amados e amadas, estamos em Deuteronômio capítulo 12 e nós vamos ver aqui o santo lugar para adorar a Deus e as orientações sobre os sacrifícios. Então Moisés está falando com o povo para eles cuidarem e praticarem tudo que o Senhor está ordenando quando eles entrarem na terra. E como eles deverão agora oferecer adoração ao Senhor. Veja, o Senhor sempre toca nesse assunto, que a adoração é somente a Ele. Mas aqui no versículo 2, o que o Senhor vai ressaltar? O que Moisés vai ressaltar para o povo? Como essa terra de Canaã, ela era cheia de povos que adoravam outros ídolos, outros deuses, e eram povos pagãos, e eles, inclusive, alguns povos aqui, eles ofereciam seus próprios filhos ao Deus. Era o caso do deus Moloque, que eles ofereciam crianças, jogavam crianças na fornalha como forma de adorar os outros deuses. Então aqui nós temos o Senhor Moisés instruindo o povo que eles têm que destruir todos os lugares aonde eles fazem adoração. Esses lugares geralmente eram nos altos montes que eles faziam adoração, nas colinas, e também era embaixo de árvores frondosas. Então a orientação é que eles têm que derrubar todos esses altares, despedaçar todas as colunas, porque eles pegavam pedras também e faziam colunas ali, e aquela coluna eles viam como coluna sagrada, e ali naquela coluna eles queimavam ofertas e sacrifício aos deuses dele. Aqui, inclusive, no versículo 3, fala sobre a deusa Aserá. E o Senhor instrui o quê? Que eles têm que pegar todos esses ídolos e triturar todos os ídolos de imagem dedicados a esses deuses e eliminar por completo todos os nomes daqueles lugares. E isso nos deixa uma lição, né? Para a gente prescrutar o nosso coração e ver se há em nós alguma coisa que tem tirado o nosso coração na presença de Deus, que tem roubado o nosso coração. Sabe, uma das coisas que rouba muito o nosso coração é a preocupação, é a ansiedade. E isso são ídolos hoje que fazem nós gastarmos energia no lugar errado. Então vamos apresentar nossas preocupações, nossas ansiedades a Deus e descansar nele, né? E a partir do versículo 4, Moisés está ressaltando aqui o povo que para adorar a Deus é diferente dos locais que eles tinham para adorar os seus ídolos. Por quê? Eles adoravam os seus ídolos nos altos montes, debaixo de uma árvore, nos lugares que eles achavam mais apropriado. Mas aqui Deus está dizendo que para buscar Ele vai ter lugar determinado, que nós temos o quê? O tabernáculo. Então vai ter um lugar determinado. Então, na antiga aliança, para buscar a Deus, tinha um local determinado. Agora, no Novo Testamento, não existe local determinado, mas existe a pessoa determinada. Eu gostaria que vocês pudessem ler sobre a mulher samaritana que se encontra em João 4, que vai falar sobre isso, que vai falar sobre a verdadeira adoração. Essa mulher, Jesus conversando com essa mulher à beira do poço, diz para ela que na antiga aliança eles eram orientados a adorar a Deus em um determinado local. Mas agora o Senhor fala aqui no versículo 23, o próprio Jesus falando para a mulher samaritana: mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então chegou a hora, porque hoje Cristo, o Espírito Santo, habita em nós. Então agora que você está tendo esse momento devocional, esse momento de intimidade com o Senhor, é o seu momento de adoração.
porque você está se voltando para o seu interior, onde Cristo habita. Então, nós podemos estar adorando o Senhor há 24 horas. Mas como adorando se eu estou trabalhando, fazendo as coisas? Quando nós temos em tudo que nós fazemos um propósito eternal, tudo isso está rendendo honra, glória e louvor ao nosso Deus. Então é uma forma também da gente adorá-lo em tudo que nós fazemos. Agora, aquele momento de intimidade, onde vai estar só você e o Senhor, você vai estar sentada no colo dele, ouvindo ele. Então, esse momento intensifica a sua adoração e conhecer o coração de Deus e o Senhor se alegrar com a sua presença. E no versículo 7 diz que é para se alegrarmos com o trabalho das nossas mãos e se alegrar junto à família e tudo aquilo que o Senhor tiver nos abençoado, oferecer a oferta ao Senhor, levar os holocaustos, sacrifícios, dízimos, as dádivas especiais, ofertas voluntárias. Veja, no Novo Testamento diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Aqui, o Senhor realmente só vai ver a oferta, aquela oferta que veio do coração. E o que significa dar com alegria? Dar com alegria significa o quê? Eu reconheço que tudo que eu tenho é pela graça e pelo favor de Deus. Eu reconheço que toda a força que eu tenho para trabalhar, o intelecto, a energia, tudo vem de Deus. Então, quando eu reconheço isso, eu dou com alegria. Eu não dou por lei e nem por obrigação, mas eu dou com coração voluntário. E o Senhor fala, alegra-se com o seu empreendimento das suas mãos. Tá vendo? É para a gente se alegrar. Então, você olhar depois, muitas mulheres falam assim, depois que eu termino de limpar a casa, aquele cheirinho gostoso de limpeza, eu me alegro. Eu lembro que quando eu fazia alguns artesanatos, pintava um quadro, eu olhava depois e me alegrava. Hoje, muitas vezes, quando eu coloco um post na rede social, eu me alegro depois quando eu leio aquele post. Então, quando eu termino mais uma passagem bíblica, eu me alegro. Então, assim, comece a se alegrar com as pequenas coisas do seu dia a dia que o Senhor foi dando o quê? Empreendimento com as suas mãos, que veio no favor e na graça do Senhor. E o Senhor agora, Moisés começa a falar, a partir do versículo 9, que eles vão cruzar o Rio Jordão. Quando eles cruzarem o Rio Jordão, eles vão entrar em Canaã. E Canaã, o Senhor chama como o quê? O lugar de descanso. É o lugar que o Senhor deu ao povo. Então, mas eles não iam lá tirar todo aquele povo que estava lá? Sim, mas o favor de Deus ia estar com eles. E ali era o lugar de descanso, aonde Deus está à frente de todas as coisas. Então, hoje, no nosso dia, nós temos que ter o nosso labor no descanso, sabendo que todo o nosso sustento vem do Senhor. E eu quero ressaltar uma coisa. O povo, quando saiu do Egito, eles cruzaram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho é como se fosse quando a gente aceita o Senhor. A gente é transferido de esfera. Eles saíram do Egito, que era o império das trevas, e foram levados ali pela mão soberana de Deus para um novo e vivo caminho. E ali no deserto, eles estavam sendo trabalhados para deixar o mundo de lado. Então, eles receberam ali e foram transferidos de esfera. Agora, atravessar o Rio Jordão é uma outra fase da nossa vida. Atravessar o Rio Jordão é tomar posse das bênçãos que o Senhor nos deu. Atravessar o Rio Jordão é entrar no descanso. Quando eu tomo posse daquilo que o Senhor nos dá, nós também entramos no descanso. Agora, uma coisa eu tenho percebido no meu viver diário, que o Mar Vermelho a gente só atravessa uma vez. Agora, todos os dias, quando nós acordamos, nós temos que ter uma decisão de ficar do outro lado do Jordão, de já ter atravessado o Jordão. Porque todo dia, quando nós levantamos, muitas vezes eu tenho que parar a gravação, porque aqui eu moro perto do aeroporto e passa muito avião. Então, vocês sempre vão ouvir barulho de fundo de avião, viu? Então, veja, todo dia quando nós levantamos, a nossa tendência é levantar com a cabeça pensando nas coisas que nós temos que fazer,
que o tempo talvez não vai dar. Então é como se eu tivesse o quê? Subjugada. Eu já, em vez de eu levantar no descanso, no favor de Deus, muitas vezes eu posso levantar subjugada com tudo que tem para fazer no dia. Isso não é estar na terra do descanso e não é estar no favor de Deus. Eu tenho que levantar o quê? Sabendo que a misericórdia do Senhor se renovou essa manhã, que a misericórdia e a bondade dele vão me seguir. Veja só, não é a bondade e a misericórdia que vão à minha frente, ela vai me seguir. É estranho isso, não é? Sabe por quê? Porque eu tenho que tomar atitude de caminhar. Porque se eu não tomar atitude de caminhar, como que a bondade e misericórdia vai me seguir? Agora, como que a bondade e misericórdia vai estar na minha frente se eu também não levantar? Então, eu tenho que entrar em ação, assim como o povo, quando clamou ao Senhor sobre o Mar Vermelho, o Senhor disse a Moisés, diga ao povo que marche. O povo marchou, o mar se abriu. Então, essa forma também, nós temos que tomar posse e entrar no descanso. Então, logo pela manhã, diga, Senhor, eu tomo posse do dia de hoje. Senhor, eu tomo posse da Canaã de hoje que o Senhor tem para mim. Senhor, eu tomo posse do descanso que o Senhor tem hoje para mim. Senhor, hoje eu tenho o meu labor no descanso, porque eu sei que a cada dia a bondade e a misericórdia se renovaram na minha vida. E eu sei que não é na força do meu braço que esse dia vai acontecer, mas é na força do seu braço. Aleluia! Agora, a partir do versículo 13 até o versículo 28, aqui nós vamos ter a orientação sobre os sacrifícios. Então, já começa dizendo assim, olha, fica atento a ti mesmo. Vocês já viram que nós lemos essa frase já umas 3, 4 vezes aqui em Deuteronômio? O Senhor sempre nos lembrando, fique atento a ti mesmo, observe os seus comportamentos, observe se você vai estar seguindo os preceitos da lei, das ordenanças, dos mandamentos, né? E aqui ele vai falar para ficar atento a ti mesmo sobre o quê? Para não oferecer holocausto em qualquer lugar que não agrade o Senhor. Porque eles estão agora no deserto e eles têm o tabernáculo no meio deles ali. Então, toda a oferta, todo holocausto é oferecido ali. Então, está dizendo que agora eles vão ficar distribuídos em tribos na terra de Canaã. Vão ficar distantes um dos outros, mas vai ser escolhido um único lugar. Que nós sabemos que depois, não está falando aqui, mas mais para frente na Bíblia, nós sabemos que esse lugar vai ser a tribo de Benjamim, aonde fica o quê? Jerusalém. Então, para o futuro, nós vamos saber que é Jerusalém que vai ser escolhida para ali ter o templo e eles poderem fazer o quê? Os seus holocaustos e as suas ofertas. E também agora, quando eles estão no deserto, toda vez que eles iam comer carne, eles tinham que apresentar nele no tabernáculo, derramar o sangue do animal. Mas agora que eles vão entrar na terra prometida, eles não vão ter como fazer isso. Então, aqui está falando que quando eles entrarem na terra de Canaã, vai ser liberado eles comerem carne sem precisar apresentar ali no templo. Porém, essa carne, o sangue não se deve comer do animal e também as pessoas impuras poderão comer. O que seriam as pessoas impuras? Lembra que as pessoas, um exemplo, a mulher que estava menstruada ou alguém que estava com uma secreção, com um corrimento, eles eram tudo considerado impuro. Se tinha tocado no cadáver até ao anoitecer. Então, aqui está falando que quando eles entrarem na terra prometida, também eles vão poder comer, os impuros vão poder comer, tá? Agora, ele chama atenção para uma coisa, que no versículo 17, que eles não poderão comer nas próprias cidades, nem nas suas casas, o quê? O dízimo, aquela primazia, aquilo que é do Senhor. Então, eles não vão poder comer do cereal, que é o dízimo do Senhor, do trigo, do vinho novo, do melhor azeite, a primeira cria do rebanho também não, porque todos esses são prometidos ao Senhor, são
ofertas e dádivas especiais dadas ao Senhor. E dentro disso está a bênção deles. Então, isso daqui eles vão apresentar ao Senhor. E eles vão comer essas ofertas voluntárias, quando forem lá para o templo, e ali vão o quê? Ali sim oferecer ao Senhor. Então, o que eu quero também ressaltar aqui? Muitas vezes a gente não tira essa parte que é do Senhor. E olha, aqui a gente está falando de bens, né? Mas o nosso tempo é um grande bem. A nossa também, tudo aquilo que o Senhor nos dá é um bem. Mas hoje eu quero tocar na parte do tempo. Quando nós separamos um tempo para estar na presença do Pai, na presença do Senhor, principalmente se eu consigo fazer isso de manhã, isso significa que eu estou dando a primazia para Deus. Olha que bênção, né? E também aqui nesse capítulo, nesse versículos, ele chama a atenção assim, que quando eles estiverem na terra deles, para eles nunca esquecerem dos levitas, porque os levitas não têm terra e eles vivem o que? Da oferta feita por cada tribo. Então, em cada tribo vai ter uma porção de levitas morando. Então, é obrigação daquela tribo manter os levitas, tá? Veja que aqui também, essa parte dos sacrifícios, está muito voltada ao quê? Como adorar a Deus. Como que deveria ser a adoração e o sacrifício, as dádivas e as ofertas ao Senhor. Tudo isso tinha o que? Grande distinção de como o povo ali em Canaã fazia. Então, o Senhor diz daqui, no versículo 28, ouve, pois, com atenção, para pôres em prática todos os princípios que hoje te ordeno nesse dia, a fim de que tudo corra bem a ti e a teus filhos, por todas as gerações futuras. E agora, terminando do versículo 29 ao versículo 32, aqui o Senhor ressalta novamente o que os cananeus faziam na terra. E olha que interessante o versículo 30, novamente falando, fica atento ao teu próprio comportamento, não te deixes seduzir. Lembra que a serpente seduziu Eva? Então aqui está dizendo, não te deixes seduzir, não vá seguir os deuses desses povos. Esses povos servem a deuses e, inclusive, eles queimam seus próprios filhos e filhas em sacrifício aos seus ídolos. E olha que interessante que o versículo 31 diz, eu quero chamar a atenção para um verbo. Não procederás deste modo para com o Senhor o teu Deus, pois essas nações pagãs ofereciam a seus deuses tudo que é abominável aos olhos de Deus. Ofereciam está no passado. Só que eles ainda nessa época, quando Deus está falando com eles estão oferecendo. Mas para o tempo de Deus, Israel já tinha entrado ali, já tinha tomado posse, já tinha expulsado eles. Então, para o tempo de Deus é no passado. Então, olha que rico, né? Então, muitas coisas o Senhor já vê o que nós vamos expulsar da nossa vida, o que nós vamos tirar da nossa vida, né? Então, olha como termina o versículo 32. Portanto, aplicai-vos a pôr em prática tudo o que eu vos ordeno. Nada acrescentarás e nada tirará da lei. Então, o Senhor hoje está dizendo, preste atenção na minha palavra. Deixa ela cravada, escrita no seu coração. Quando a palavra do Senhor está escrita no nosso coração, nós nem precisamos ficar pensando toda hora, porque ela já faz parte da nossa constituição. Então, cada vez mais que nós vamos tendo intimidade com o Senhor faz parte da nossa constituição. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor.